faço uma pequena apresentação e daí... Então, estamos gravando a reunião do PIB de Física e Filosofia. Na verdade, não, é uma oficina que o PIB de Física e Filosofia está apresentando no dia 22 de outubro, com a presença do professor Eros Carvalho e da professora Sheila Tomé, do Departamento de Filosofia, que vão nos falar sobre, assim, em linhas gerais, os valores na ciência, né? Eu acho que é um tema que engloba ambas as apresentações. Então, eu passo a palavra para vocês fazerem uma apresentação inicial e aí depois a gente abre para discussão. Quer começar, Sheila? Não sei, Eros, se você quiser começar, segue mais o que a gente fez a disciplina, assim, mais... Tá. Pode ser? Tá, pode ser, então. Bom, então, agradeço a Inara, né, pelo convite, a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês sobre, né, valores e ciência. Deixa eu dar uma desculpa aqui também, que eventualmente vocês vão escutar um barulho, que tem uma obra no vizinho, então não tem muito que eu possa fazer sobre isso, mas se começar a atrapalhar, vocês me avisam, eu tento colocar o microfone aqui mais perto de mim. Mas a ideia, então, a gente está dando essa disciplina, né, de introdução ao pensamento filosófico, eu e a Sheila, que é uma turma, então, bastante heterogênea, que envolve alunos, sobretudo das ciências humanas, né, das ciências sociais, antropologia, mas também tem gente da comunicação, tem gente da psicologia, da geografia, do direito também, tem bastante gente. E a gente tem, então, mobilizado, né, alguns temas que vão no interesse, né, desses alunos e alunas, né, e a gente, né, concordou que esse tema de valores na ciência também seria, então, um tema, né, para poder levar aos alunos dessas diversas áreas, né. Então, eu trabalhei um pouco como que a filosofia da ciência, né, tem trabalhado com valores na ciência. Então, tem essa tese forte, né, que eu acho que é a tese tradicional, que vai dizer que a ciência ela é livre de valores, ou que ela deveria ser livre de valores. E aí uma discussão que é feita, né, na filosofia da ciência é justamente, olha, vamos olhar um pouquinho mais de cuidado, né, vamos olhar quais são as fases, né, da atividade científica, né, então a gente tem que distinguir o momento que a gente coloca o problema, o momento em que a gente vai formular, né, a metodologia para poder abordar esse problema. Aí sim, depois a gente tem a etapa da investigação, né, a etapa da formulação de uma hipótese e a etapa também, né, de averiguar se essa hipótese está bem baseada ou não na evidência. E aí tem alguns momentos em que mais claramente valores, né, estarão presentes, né, na formulação de problemas, a gente tem que atender às demandas da sociedade, então certamente isso vai acontecer, como eu exemplifiquei, né, a gente viu, todos vimos, né, reorientação das universidades para poder atender às demandas que a Covid-19 colocou, a pandemia colocou. Então, isso é bastante natural que aconteça. A gente vê também os governos em diversos países, né, colocando editais, né, que são bastante específicos para determinadas áreas, porque tem projetos políticos, né, que vão ser atendidos por conhecimento científico bastante específico. E tem as questões metodológicas que vão envolver seres humanos, que obviamente vão trazer questões éticas, né. Isso fica parecendo que a gente está chovendo no molhado, mas se a gente pensa bem, né, comitês de ética são coisas novas, né, no tempo da universidade, né, que tem aí, não no Brasil, enfim, que é bastante novo, de fato, 100 anos, né, na América Latina 200, mas se a gente pega na Europa aí 500, algumas 600 anos, os comitês de éticas têm 50 anos, né, enfim, é algo bem, bem recente nessa preocupação. Mas é algo que, enfim, traz novamente à tona aí a preocupação com valores, preocupação também com o uso de animais também, cada vez crescente, né, que não pode ser se for para, né, enfim, fazer o uso, ele tem que ser realmente um uso valioso, né, a gente não pode ficar desperdiçando a vida de animais para fazer, enfim, experimentos repetitivos que não vão trazer nenhum conhecimento. Então, tudo isso, obviamente, né, faz com que valores estejam presentes na atividade científica. Mas o que vai realmente trazer, né, digamos assim, mais disputa é a tese, né, que eu tentei comentar um pouco, que é da Douglas Heder, que era uma filósofa americana, que é o do risco indutivo, porque ela vai dizer, olha, na verdade, inclusive quando a gente está avaliando, né, se uma hipótese científica
ela está bem baseada na evidência ou não, é nesse momento que também valores morais e sociais estarão presentes. Por quê? Porque toda vez quando a gente está avaliando, né, a nossa evidência, que é limitada, a gente não vai, né, só pela evidência, né, conseguir dizer se a hipótese, né, ela pode ser plenamente aceita ou não. A gente precisa considerar os possíveis usos que essa hipótese terá, para a gente, inclusive, ter uma ideia mais clara se a evidência que a gente tem disponível ela é boa ou é ruim. Então, basicamente, a ideia não é que valores vão apontar para a verdade ou falsidade da hipótese, isso realmente seria uma maneira de, digamos, valores intrometer de uma maneira não desejável na ciência, né? Então, valores não estão sendo trazidos para apontar a verdade ou a falsidade de uma hipótese, mas a ideia que ela está dizendo é que é inevitável. Se a gente quer saber se a nossa evidência é suficiente ou não, a gente precisa considerar os possíveis usos que essa hipótese terá. E aí, pesando as consequências, com valores, então, morais e sociais, a gente pode ter uma ideia mais clara, né, sobre se a evidência é boa ou ruim. E aí, o caso da dioxina, acho que ilustra isso muito bem, né, que, de fato, a gente precisa pesar, né, as consequências da circulação, né, da dioxina na atmosfera, né, então, um determinado grau muito elevado certamente pode propiciar, né, câncer nas pessoas. Se a gente restringe demais, talvez os custos econômicos ficam muito elevados, se não tem, claro, evidência, né, uma quantidade menor de que vai aumentar a possibilidade das pessoas terem, né, algum tipo de câncer, né. Então, é esse balanço, né, entre valores sociais, econômicos e morais que serão trazidos à tona para poder saber se a evidência, né, que está na mesa, ela é suficiente ou não para aceitar ou rejeitar a hipótese. E aí ela fala, seria até melhor porque, do modo como a ciência tem funcionado, né, essas coisas elas ficam deixadas de lado, né? Então, para ela, isso implicaria em fazer uma certa reforma, inclusive da maneira como artigos são escritos, que esses debates deveriam ser trazidos para a frente, né? Para que a gente possa saber quais são os valores que efetivamente os cientistas estão usando na hora que eles estão ponderando, né, se a hipótese, né, está bem embasada pela evidência que ele tem, para que isso seja discutido, né, publicamente também, porque do modo como está, já que a gente pressupõe, né, que a ciência ela é livre de valores, então, no texto, né, digamos assim, no artigo que está sendo publicado, isso fica escamoteado, isso fica, enfim, não aparece de modo algum. Se aparecer, vai até dizer, não, isso daqui não tem lugar aqui nesse registro, né, isso tem que estar de fora. Mas ela diz, mas eles estão, né, na verdade, querendo ou não, os valores estão ali presentes, então seria melhor, inclusive para a objetividade da ciência, que esse é o problema, né, quando a gente fala de ciência, né, então, que vai ter valores, as pessoas vão, mas então a gente vai acabar, a gente vai ameaçar, né, a objetividade da ciência, é isso que a gente, obviamente, não quer. E a Douglas, ela está ciente disso, então, como que a gente responde a isso? A gente responde a isso justamente trazendo esses valores para que eles possam ser discutidos, né, publicamente. E aí, mais do que isso, né, a Douglas vai dizer que nesse momento também, que o cientista vai trazer, deveria, né, por isso que ela está falando de uma certa reforma, né, da ciência, na hora que ele vai trazer à tona esses valores, ele também tem que estar escutando, né, a sociedade civil, porque como a gente está pensando que é ciência, né, que está sendo feita também no regime democrático, essa é uma suposição de fundo, né, se a gente muda um pouco o contexto, né, as conclusões poderiam ser diferentes, né, mas num regime democrático, então, também não é razoável que o cientista traga os valores dele, né, na hora de fazer. Por mais que ele esteja colocando em discussão, também não parece que seja completamente razoável que ele traga só os valores dele. Então, por isso mesmo que ele precisaria, talvez, ser alimentado com a sociedade civil. Então, a ideia dela, e a ideia de outros autores também que têm estudado nesse assunto, é justamente, né, abrir um pouco as portas da atividade científica para que a sociedade civil possa alimentar com valores, né? Não significa que o cidadão vai fazer ciência, vai, enfim, tomar o lugar do cientista, não é absolutamente nada disso que está sendo, né, proposto por esses filósofos e filósofas,
mas a ideia de que, se os valores, de fato, inevitavelmente estão presentes, e se é melhor que a gente, de fato, explicite isso, e é melhor também, então, que a sociedade civil possa contribuir, né, com os valores que vão nos auxiliar a avaliar as consequências das hipóteses científicas que estão sendo, né, aceitas ou rejeitadas, até para que a gente tenha mais claro se a evidência que a gente tem disponível é boa ou não, né, para fazer frente, por exemplo, aos riscos, né, de tomar uma determinada hipótese como verdadeira ou não, né. Então, os valores deveriam ser os valores da sociedade civil, né, e não os valores do cientista, né, para evitar justamente alguma espécie de elitismo, né, nesse ponto que é crucial. O que diz respeito ao cientista é o conhecimento técnico, né, aí sim, né, a coleta de evidência, a interpretação da evidência, inclusive até o juízo, né, claro, de se a evidência é suficiente ou não, isso compete ao cientista, não vai competir ao cidadão, mas o cidadão vai oferecer, né, um conjunto de valores que seja representativo daquela sociedade, né. Bom, mas acho que, como resumo, talvez aqui já esteja bom, né? Já tem bastante coisa aqui para discutir. Eu passo a palavra, então, para a professora Sheila, né? Então, qualquer coisa a gente continua depois na discussão. Bom, boa tarde a todas e todos. Bom, primeiramente eu agradeço pelo convite, né, que a Inara fez, de participar aqui com vocês nessa conversa hoje. E sim, como o Eros disse, né, a gente está ministrando essa disciplina conjuntamente nesse semestre de Introdução ao Pensamento Filosófico, e a gente está trabalhando, então, esse tema, né, essa temática em 2 aulas, trabalhamos dos valores na ciência, e eu trabalhei essa questão dos valores na ciência numa perspectiva específica, que é da fenomenologia, né, que é uma corrente da filosofia, uma corrente de pensamento contemporâneo, da filosofia contemporânea, e de modo mais específico um autor que é o Edmund Husserl, né, que é um autor, então, que fez sua obra, a maior parte da sua obra no início do século XX, né. Então, eu trabalhei também, de modo mais específico, uma obra de Husserl, que é a Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Essa obra ela é constituída por conferências que o Husserl ministrou em 1935, que foi um período em que o Husserl ele foi afastado da universidade, porque ele era de origem judia, e era uma época, então, que já estava em ascensão o nazismo na Alemanha, então o Husserl foi afastado de qualquer atividade na universidade, né? Ele fazia apenas essas conferências em outros países, né? E, enfim, ele não tinha mais nenhuma atuação na universidade por conta desse afastamento. E, então, essas conferências, né, que deram origem a esse texto de crises, nesse texto, nessa obra, Husserl, ele vai fazer assim, uma reflexão muito interessante, ainda muito atual, né, embora tenha sido escrita há tanto tempo atrás, né, a gente pode perceber que ela é muito atual ainda, essa reflexão, em que o Husserl vai, então, diagnosticar esse profundo estado de crise nas ciências europeias, porque, claro, eram ciências, né, era o contexto no qual ele estava inserido, né, ele viveu sempre na Alemanha. E tem muito a ver com, né, quem viu a aula que nós disponibilizamos, tem muito a ver com essas discussões que o Eros também traz, né? Mas para entender como o Husserl entende esses valores na ciência, é preciso entender um pouco como ele entende esse estado de crise, né, das ciências europeias, e o que está em jogo, então, nessa crise, né, das ciências europeias. Então, primeiramente, no texto lá do Husserl, de crise, o Husserl vai fazer, no primeiro momento, esse diagnóstico da crise, o que é, né, vai dizer o que é essa crise das ciências europeias. E o Husserl vai começar o texto dizendo, bom, será que a gente pode falar em crise das ciências, né, no caso, ciências europeias, em meio a tanto avanços técnicos, científicos, tecnológicos, né, e o Husserl vai dizer
Bom, não estou negando, obviamente não estou negando aqui esses avanços, né, importantíssimos, né, na área da ciência. Vai dizer, hoje temos cura, né, para doenças, enfim, tudo isso, claro, que se dá por um avanço, né, tecnológico, técnico e científico. Mas o Russell vai dizer, apesar disso, né, de haver então esse avanço que ele reconhece que é muito importante para toda a humanidade, ele vai dizer ainda assim há um estado de crise nas ciências europeias porque há uma crise, o Russell vai dizer, nesse modo de operar da ciência, tá, europeia, da sua época. E esse modo de operar da ciência da época gera esse estado de crise que o Russell então vai chamar também não só de uma crise das ciências europeias, mas também de uma crise da razão. Ele vai dizer a razão está em crise, né, nessa sua época. E aí a gente pode, como a gente vai ver, isso está muito relacionado, claro, a toda a descrição que ele faz ali da ciência moderna e da filosofia moderna, mas também tem a ver com o contexto em que ele vivia, né? Como eu disse, ele estava vivendo nesse processo de ascensão do nazismo na Alemanha, então também tem a ver com essas questões sociais, esse contexto histórico-social em que ele vivia. Mas, enfim, ele vai dizer, então, que essa crise das ciências europeias é também uma crise da razão, e é, sobretudo, ele vai dizer, uma crise da própria vida, vai dizer, uma crise da própria vida, do sentido da vida da humanidade europeia. Então, ele vai dizer, a própria humanidade europeia, ela está perdendo o seu sentido próprio, né? Qual que é, para ele, esse sentido da própria humanidade europeia? Era, segundo ele, um ideal de própria realização da razão por meio da ciência. Então, você vai ser um pensador que vai considerar que a ciência é esse modo, digamos, mais originário, né? mais originário de manifestação do que é o ser humano, né? Do que é a razão, para ele, a racionalidade e o próprio ser humano. O ser humano se manifesta essencialmente na ciência, né, no empreendimento científico. E ele vai dizer, bom, mas isso está em crise nesse momento, né? Então ele vai fazer toda uma genealogia dessa crise no primeiro momento, né? Como que surge essa crise das ciências europeias, que é uma crise então da razão e da própria vida da humanidade europeia. E aí ele vai traçar essa genealogia retomando, ele começa a falar lá desde os gregos, vai dizer que na época da Grécia Antiga, né, que viveu Platão, Aristóteles, e nesse momento já se dá um certo início desse movimento de crise, que vai, né, ter como consequência a crise em que ele vive naquele momento, né, em que ele escreveu, em 1935, mas que isso já surgiria de modo embrionário desde a Grécia Antiga, ele vai dizer, com o empreendimento da arte da agrimensura, ou seja, da arte de medir espaços, né? Ele vai dizer com o advento propriamente também da matemática, né, do cálculo matemático, e da arte da agrimensura, da aplicação matemática em medir espaços, determinar espaços, isso começa já a ocasionar um movimento científico, do pensamento científico, até mesmo filosófico, que vai perpassar a história tanto da ciência como do pensamento ocidental como um todo, de modo que na época da ciência moderna, e especialmente com o pensamento de Galileu, se dá o que o Russell vai dizer um processo então de aprofundamento disso que foi inaugurado lá com o pensamento dos gregos antigos, que é, aí esse aprofundamento do que Russell vai dizer, de um processo que o Russell vai chamar de matematização da natureza. Bom, o que é essa matematização da natureza? Russell vai dizer que com Galileu, há essa sistematização disso que ele chama matematização da natureza, que significa o fato de Galileu compreender a natureza, não só a natureza física, ou seja, não só compreender aquilo que se refere à disposição dos corpos físicos no mundo, mas, para além disso, compreender o mundo como um todo, né, o mundo em geral, a partir de caracteres matemáticos. Então, o Russell vai dizer, isso se dá, ele faz toda uma descrição, assim, no parágrafo 9, de crise bem interessante, desse processo do pensamento de Galileu, mas ele vai dizer que, bom, isso se dá em Galileu porque Galileu, aos poucos, ele vai começar com esse processo na própria física, né, de
matematizar a própria física, mas ele vai ter essa ambição, digamos, de compreender a própria natureza como um todo, o mundo como um todo, ou seja, você vai dizer, não só aquilo que é do âmbito da determinação corpórea, daquilo que eu posso medir, que eu posso calcular, a velocidade de um objeto que vai de um determinado lugar para outro, não só isso, né, do âmbito, digamos, da física propriamente, mas outros elementos do mundo, da natureza, como elementos, digamos, subjetivos, né, que podemos dizer subjetivos. Então, por exemplo, os que o Russell vai chamar de qualidades sensíveis, que são elementos relacionados a como nós nos relacionamos com o mundo de um modo subjetivo, pelos sentidos. Então, né? Então, por exemplo, um cheiro agradável de uma rosa que eu sinto. Quando eu cheiro uma rosa, sinto aquele cheiro agradável, né? Então, um cheiro que eu sinto, uma cor que eu vejo, a cor da minha garrafa, tudo isso, a cor que eu vejo, o cheiro que eu sinto, que são essas qualidades sensíveis, você vai dizer que esse empreendimento do Galileu, de matematizar a natureza, Galileu faz isso, ele tem essa intenção de matematizar não só os corpos físicos, que podem, então, ser agora medidos, calculados, as relações, então, né, entre os corpos físicos, mas, mais do que isso, as próprias qualidades sensíveis. Então, um cheiro, um gosto, uma cor, isso tudo que tem a ver com a subjetividade, né, nosso modo de sentir isso, até isso o Galileu vai dizer o Russell vai dizer que Galileu pretende matematizar, de que modo? De uma maneira indireta, o Russell vai dizer. Então, você vai dizer que se dá uma matematização indireta dessas qualidades sensíveis, do modo de que o Galileu vai compreender que isso é possível, essa matematização dessas qualidades sensíveis, porque haveria, né, segundo Galileu, uma causalidade concreta, universal no mundo. Então, para o Galileu, como para vários, né, dos cientistas e mesmo os filósofos da modernidade, esses filósofos cientistas, você vai dizer, eles pensaram a partir desse princípio da causalidade, ou seja, pensavam que, tanto no caso, por exemplo, da física, né, dessa determinação dos corpos fisicamente, em que eu posso calcular, enfim, as relações de distância, velocidade que os corpos têm, não tão só relacionado a essas características, por exemplo, de corpos físicos, mas também todo o mundo, a natureza como um todo, ela obedeceria essa ordem de causalidade, ou seja, esse princípio de que toda causa gera um efeito determinado, todo efeito tem determinada causa. Então, essas regularidades que estão internas, inerentes a causas e efeitos, elas determinariam não só as relações empíricas, né, as relações, então, da experiência, por exemplo, dos corpos físicos, que eles têm entre si, que eu posso, a partir disso, calcular, por exemplo, a velocidade de um corpo que vai de um determinado ponto até outro, não só isso, mas também esse princípio de causalidade ele estaria presente, então inerente também nessas relações subjetivas, né? Por exemplo, nesse cheiro que eu sinto quando cheiro uma rosa, né? Esse cheiro agradável que eu sinto, tudo isso estaria determinado por esse princípio de uma causalidade concreta universal, né? Por essas relações de regularidade entre causa e efeito. Desse modo, então, que o Galileu vai fundamentar, segundo Russell, essa noção de que que se poderia matematizar, ou seja, subsumir essas qualidades sensíveis, isso, né, se refere a uma cor, um cheiro, a algo que se refere a uma grandeza, uma figura, né? Tudo isso relacionado, então, a conteúdos matemáticos, né? Uma grandeza, uma figura, né? Uma reta. Então, tudo isso, de alguma maneira, indiretamente, tudo aquilo que é do âmbito subjetivo, né, poderia, segundo Russell, para Galileu, ser subsumido, Russell vai usar esse termo substruído, então, ao quê? A idealidades matemáticas, né, a meras idealidades matemáticas, a retas, a planos, a grandezas. E aí, o que se tem a partir disso é que nós podemos, então, determinar o mundo a partir de fórmulas numéricas, fórmulas matemáticas, né? Então, o mundo se torna, nesse contexto, algo
determinado matematicamente, ou seja, objetivamente, né? A subjetividade perde todo o seu papel constitutivo, né, em relação ao mundo, nesse sentido. Inclusive, até o Russell cita, assim, em Galileu, uma obra de Galileu, que Galileu diz nessa obra que a natureza como um todo, o mundo como um todo, é como um livro aberto que só pode ser lido matematicamente, porque está escrito sob caracteres matemáticos. Então, só a matemática caberia esse meio para se ler, né, o mundo, a natureza como um todo, né? Então, a partir dessa concepção do Galileu de matematização do mundo como um todo, natureza como um todo, Russell vai dizer a gente tem se dá um dualismo, né? Porque eu tenho, por um lado, o mundo, que é o, digamos, verdadeiro mundo, né? Que é esse mundo idealizado, né? O mundo dessas idealidades matemáticas, que é um mundo em si, né? O verdadeiro mundo para o Galileu e para esses autores da modernidade que seguem esse pensamento. E, por outro lado, tem um outro mundo, que é esse mundo subjetivo, né? Que é relacionado a isso que... Esse mundo subjetivo, então, na verdade, não é um mundo em si mesmo, ou seja, ele é um mundo que depende desse mundo matemático idealizado, né? Então, o mundo mental subjetivo, ele é um mundo que o Russell vai dizer, então, não autônomo, né? Mas há essa dualidade, então, de dois mundos a partir, então, do Galileu. Essa dualidade, a gente da filosofia, quem da filosofia sabe que é muito presente na filosofia moderna, depois com Descartes, né? Essa dualidade entre corpo e alma, né? E perpassa, de fato, toda a filosofia moderna, né? Esse dualismo das substâncias, né? Que a gente encontra, por exemplo, lá no Descartes, e o Russell vai mostrar, então, lá no quem for ler o texto de crise, tiver interesse, é bem interessante a descrição que o Russell faz ali de todo esse caminho. Bom, Descartes, depois Hume, Locke, dizendo que todos esses autores, eles teriam essa influência do Galileu de pensarem a partir agora desse dualismo, né, de pensar sempre o mundo como separado, né, cindido entre um mundo objetivo, né, extremamente objetivo, que é esse das idealidades matemáticas, que é o mundo verdadeiro, o mundo em si, separado desse mundo subjetivo, esse mundo mental que não teria essa autonomia como tem esse mundo idealizado. Então, isso é bem interessante acompanhar, né, como o Russell faz, depois lá, ele vai até Kant, enfim, passa por vários autores. E aí o que o Russell faz num segundo momento dessa sua obra de crises é, então, mostrar o que se dá nesse processo de crise, porque esse processo, né, de separar, de fazer esse dualismo entre mundos e de matematizar a natureza, o mundo como um todo, até mesmo tudo aquilo que é subjetivo, né, do âmbito subjetivo, matematizar isso também, isso gera consequências muito graves, né? Russell vai dizer que ele vai chamar esses autores que ele vai explicitar lá como um fisicalismo moderno, né? Que é essa ideia de o quê? De considerar sempre o conhecimento como algo objetivável, né? O que ele vai chamar, então, também uma postura objetivista em relação à ciência, em relação ao conhecimento. Essa postura objetivista, que, então, marca a ciência moderna e mesmo a contemporânea, é essa perspectiva que considera que o conhecimento científico ele sempre deve ser dado de um modo, como disse antes o Eros, de um modo neutro, né? Por quê? Porque essa perspectiva objetivista do fisicalismo moderno, inaugurada pelo Galileu, é essa perspectiva que pensa que nós sempre podemos, sim, determinar, descrever, investigar um objeto cientificamente de um modo totalmente neutro, ou seja, apartando nessa investigação a minha subjetividade deste empreendimento investigativo, né? Então, isso que acontece lá no Matematização da Natureza no Galileu, isso faz com que ele vai dizer, o Russell, na ciência moderna e contemporânea, tenha-se esse equívoco, né, de se acreditar que nós podemos investigar, determinar um objeto de estudo, né, um objeto a ser estudado de um modo, considerando esse objeto como algo neutro em relação à subjetividade, ou seja, considerando que nós podemos nos apartar totalmente da nossa subjetividade para descrever, analisar, investigar esse objeto. E você vai dizer isso é impossível, porque isso que já o Galileu tentou e toda a história da ciência, da filosofia moderna e contemporânea tentou fazer,
isso não é possível, por quê? Porque a subjetividade, ela também é constitutiva do conhecimento, né? Então, o Russell vai dizer que o que ocorre no empreendimento, lá desde Galileu, científico e filosófico, desse objetivismo, é a desconsideração de algo essencial a ser considerado, que é a desconsideração do nosso mundo da vida. Então, Russell tem esse conceito importante do mundo da vida. O que é esse mundo da vida? Russell vai dizer que o mundo da vida é o mundo relativo, subjetivo, ou seja, o mundo da vida é esse mundo dos nossos valores, justamente, nossos valores sociais, culturais, enfim, morais, né? Esse conjunto, o mundo da vida é justamente essa construção que nós fazemos sempre entre sujeitos, né? Então, o mundo da vida é essa construção intersubjetiva, né? Esse mundo que nós co-constituímos, todos nós, sujeitos, a partir disso, né? De relações intersubjetivas, de valores, principalmente, né? De metas, meios, fins, o Russell vai dizer. Então, o que se passa é isso, né? O Russell vai dizer que com esse empreendimento objetivista da ciência, que é inaugurado lá pelo Galileu, dá-se esse esquecimento, né? Essa separação, esse esquecimento, esse velamento, esse distanciamento do empreendimento científico e filosófico em relação ao mundo da vida. E o Russell vai dizer isso é um erro, é um equívoco, porque a gente nunca, não é possível, não há possibilidade de a gente fazer ciência ou fazer ter qualquer tipo de ação, de ato no mundo que não seja um ato, uma ação que se dá a partir do mundo da vida. Então, o mundo da vida é você vai dizer, esse solo, né, esse horizonte, esse solo do qual nós sempre partimos não só para fazer ciência, sempre partimos, porque para a gente se quer selecionar o objeto a ser estudado, eu parto sempre do mundo da vida, de uma comunidade científica, então, intersubjetiva, ou seja, sempre parto do mundo da vida para fazer ciência, e não só para fazer ciência, na minha vida cotidiana, então sempre agimos no e a partir do mundo da vida, né? E considerar que nós pudéssemos agir, né, cientificamente, fazer uma pesquisa científica nos descolando do mundo da vida, você vai dizer, é um equívoco, isso não é possível, porque nós sempre partimos, sempre somos no mundo da vida, esse mundo subjetivo, intersubjetivo. Então, o que o Russell está propondo é que ele vai dizer que uma possibilidade de superarmos esse profundo estado de crise que as ciências europeias se encontravam, e dá para pensar que ainda se encontram, seria realizar, então, esse retorno descritivo, né, fazer uma tematização desse mundo da vida. Então, a ciência levar em conta que ela sempre parte, que o cientista, né, que vai fazer uma pesquisa, sempre parte desse seu mundo da vida. Quer dizer, que o cientista sempre parte de uma comunidade científica quando ele vai fazer sua pesquisa, ou como de uma sociedade, né, que tem seus valores determinados, né, específicos. Então, o que o Russell quer dizer é isso, né, que ele vai dizer que então tem um papel importante da filosofia, das ciências humanas como um todo, para as ciências, para todo empreendimento científico, porque caberia à filosofia, às ciências humanas, de um modo mais geral, descrever esses elementos envolvidos nesse mundo da vida do qual a gente faz ciência, né? E o fato de a gente estar vivendo um momento desse distanciamento entre o empreendimento científico e o mundo da vida, o Russell não vai dizer isso, né? Na sua época ainda não havia esse advento, né? Pelo menos dessa maneira não era caracterizado, mas é o que hoje a gente pode, por exemplo, pensar como o advento do negacionismo, né? Que é esse modo de se relacionar com a ciência, negando a ciência, né? Mas isso seria fruto desse processo de descolamento que há entre o mundo da vida, né? Que é esse aspecto intersubjetivo e subjetivo, e a ciência, a prática científica. Então, como disse o Eros, não é que o Russell também vai pensar que qualquer um deveria fazer ciência, então, por isso, não mesmo. Como eu disse, para o Russell, a ciência é uma manifestação essencial do ser humano, para ele é super importante a ciência ser constituída enquanto tal, mas o que é importante é o cientista, a ciência em si, o empreendimento científico, considerar que ele
Então, sempre para fazer um empreendimento científico, ele parte desse solo do mundo da vida. O solo do mundo da vida, o mundo da vida também é horizonte, você vai dizer, do qual parte o cientista, mas também por qual ele retorna, porque ele é um horizonte, um solo de evidências. Então, para comprovar suas hipóteses, o cientista também precisa voltar a esse mundo da vida, porque ele é esse mundo da própria experiência imediata, né, onde são feitos os experimentos. Então, o que o cientista deve fazer, o Russell vai dizer, é se dar conta disso, né? Considerar isso nas suas pesquisas. Então, saber, por exemplo, que ele nunca está fazendo nunca está tendo uma atitude neutra em relação àquilo que ele está pesquisando, por exemplo, né? Nesse sentido, então, muito próximo do que o Eros expôs e que propõe a Douglas, né? Que ele comentou. É a perspectiva do Russell, é bastante próxima, né? Porque o Russell, ele não chega a descrever tanto esses passos, né? Ele escreveu esse texto muito antes do que foram feitas essas análises que o Eros expôs, né? Mas está muito próximo esse pensamento do Russell, porque para o Russell também seria importante que o cientista, ele tivesse consciência, né, de que ele nunca tem uma atitude, então, neutra em relação ao que ele pesquisa, assim, a sua metodologia e tudo que envolve a sua pesquisa, e mais do que isso, então, que ele tematizasse isso e que ele, então, por exemplo, como propõe lá Douglas, né, que fosse necessário se fazer debates, né, públicos, enfim, relacionados aos impactos dessa sua pesquisa, né, do que está sendo pesquisado, e principalmente em relação, então, aos valores sociais e morais relativos a essa pesquisa, né? Então, precisa haver esse contato, né, entre a subjetividade e esse empreendimento científico, né? E só assim que seria possível, segundo Russell, superarmos esse estado de crise, né? Seria, então, possível fazendo esse retorno ao mundo da vida, tematizando esse mundo da vida, então considerando que o cientista é alguém que pratica um empreendimento científico a partir de valores que ele comunga com uma comunidade científica. Quando ele vai escolher um método a ser aplicado, ele faz isso a partir da sua comunidade científica, né, de uma concepção que ele tem com essa comunidade científica. Então, isso tudo deve ser tematizado, ele deve ter consciência disso e tudo isso que envolve esses valores sociais, culturais, morais, nessa atividade científica deve sim ser também tematizado, discutido, de um modo público, certamente. Então, é nesse sentido que essas análises do Russell, né, de tanto tempo atrás, elas vão muito ao encontro disso que o Eros apresentou, que são análises bem mais recentes, mais contemporâneas, né, da filosofia da ciência, em relação aos valores na ciência. Obrigada, muito bom, muito bom. Obrigada a vocês dois por aceitarem o meu convite, eu acho que eu não tinha dito isso ainda. E muito legal as apresentações e também obrigada por colocar à disposição, né, as aulas. Tem algumas observações, por enquanto só observações ali no chat que eu vou ler e mas eu gostaria que as pessoas então agora viessem, se reunissem aqui para conversar um pouco. Então, no caso, eu vou ler aqui o que o Wagner escreveu. Acho bem interessante o diagnóstico do Husserl sobre a matematização do mundo gerar uma crise na humanidade. E a Joelma, ao assistir a videoaula, percebi que estamos vivendo uma nova crise na ciência neste momento, que tem origem na subjetividade, consequência da tecnologia. A ciência que até então não havia sido questionada, como se as pessoas estivessem no automático, no período anterior à pandemia, agora sofre ataques de negação daquilo que construiu ao longo dos anos. Essa reflexão ou falta de reflexão a respeito da ciência está causando a crise atual. Ou seja, tenho a impressão que estamos vivendo uma crise que agora tem sua origem na subjetividade. Eu não sei se vocês gostariam de comentar, acho que talvez seja dirigida para ambos, assim, o elemento subjetividade, né, Sim, também. eu posso falar um pouco, depois o Eros complementar, talvez, né? Porque assim, eu acho que foi bem observado, né, essas considerações, porque, bom, no Husserl justamente isso está em jogo, né, essas análises. Como eu disse, né, o Husserl não vai falar propriamente o negacionismo, nessa época não se tinha, né, esse conceito, mas dá para se entender a partir do que ele expõe que isso que nós hoje chamamos, esse advento do negacionismo, ele tem a ver, então, justamente com esse processo de crise
em que há esse total descolamento da ciência em relação ao mundo da vida, né? Que faz, então, com que certas pessoas simplesmente neguem, né, o empreendimento científico. Então, como já foi dito, né, como eu falei antes, para o Russell, uma superação disso, né, desse negacionismo, só seria possível desse reencontro da ciência com esse mundo da vida, né, vemos esse mundo da vida, esse mundo de valores, esse mundo intersubjetivo, né. Então, e outra questão, né, que foi colocada ali também é sobre a tecnologia, né, e então, interessante também como o Russell, né, nessa época de 1985, ele já fez essa análise, a gente ainda não tinha tanto avanço tecnológico na época, né, mas ele já conseguiu, assim, perceber, ele traz isso no texto dele também, ele mostra como também esse empreendimento tecnológico que nós temos, nós acompanhamos atualmente, que ele também é consequência desse operar objetivante, né, tecnicista, ele vai usar esse termo no texto, tecnicista, um operar tecnicista. Um operar, então, que é fruto desse processo de matematização da natureza, né, ou seja, que separa, né, o que é o objeto de estudo da subjetividade, de modo a, como também falaram, né, nesses comentários, o que se passa, então, é que geramos um tipo de, realmente, né, como diz o Russell, de crise, como foi dito, da subjetividade, né? Crise da subjetividade, porque a subjetividade, ela se torna apagada, né, separada do empreendimento científico, seja do objeto de estudo científico, de modo que, como você vai dizer, não tem como a gente se apartar, né, do mundo da vida, enfim, dessa subjetividade que pratica, que faz a ciência. Mas o que a gente está fazendo, e por isso que a gente está num estágio de crise, é velar isso, né? Encobrir, né, esse papel subjetivo, né, intersubjetivo e subjetivo, que é o papel, né, o tipo de ação que sempre se dá na prática científica, né, porque sempre quem está fazendo ciência é um cientista, uma cientista, né, que, por sua vez, só faz ciência a partir da sua subjetividade, né, da sua capacidade subjetiva. Então, como disse o Russell, o que é preciso é tematizar a ciência, ter assim a consciência, né, de que faz necessário tematizar essa subjetividade, né, no caso do cientista, da cientista que faz ciência, né? E isso se dá, como o Eros bem mostrou, claro, em debates, né, em comitês, em debates públicos acerca dos valores, né, que compõem esse mundo da vida de cada sociedade, né? Pode ir, Eros. Tá bom. Não, só para complementar, acho que o principal ponto é esse que é indicado pela Sheila, de fato, né, uma das causas, eu diria que tem várias, né, talvez para o negacionismo, né, e uma das causas certamente pode ser visto aí como essa negligência, né, em relação à subjetividade, né. Mas para pensar em outras, né, outras causas, outras coisas que possam estar envolvidas, tem um sociólogo do conhecimento, que é talvez um dos primeiros sociólogos aí a trabalhar com a ciência, que é o Robert Merton, e ele é mais ou menos do período do Russell, porque ele escreveu na década de 40, década de 50, e ele tem um estudo onde ele vai falar um pouco do que ele chama do ethos, né, da ciência, né, tentando identificar quais são os valores, né, que são encarnados pela comunidade científica. E ele identifica que tem basicamente 4 valores, que ele vai dizer que é o universalismo, que é essa ideia de que não tem uma ciência que seja nacional, uma física brasileira em oposição a uma física francesa, no sentido em que, por exemplo, a gente vai ter teorias, né, científicas que sejam, enfim, de cunho nacional brasileiro em oposição, por exemplo, de cunho francês. Não teria. A física, ela é universal. A outra ideia é que a ciência ela promove uma espécie de comunismo, mas já explico o que é isso para mim, enfim, ninguém ficar assustado. A ideia de que o conhecimento ele é público e os resultados do conhecimento científico eles devem ser públicos, né? Então essa ideia de que os cientistas devem poder ter acesso à evidência dos seus colegas, às suas teorias para poder avaliar.
fala também de um ceticismo organizado, a ideia de que não vai ter nenhuma hipótese que não possa, né, ser submetida a escrutínio, né? Então, esses valores, eles organizam a atividade científica e quando alguém, né, é treinado para ser cientista, ele vai absorvendo, né, esses valores, né? Só que ele, ao mesmo tempo, ele identifica, né, como a ciência é uma instituição, e é uma instituição que está ancorada nesses valores, outras instituições da sociedade podem entrar em conflito com esses valores, e quando isso acontece, isso pode dar justamente o ensejo a movimentos que são anti-ciência, né? Então, a gente vê, inclusive, por exemplo, nos últimos 50 anos, onde boa parte da pesquisa científica começa a ser feita por empresas, por exemplo, aí isso começa a entrar em conflito com aquilo que ele chamou do valor do comunismo, que é a ideia de que os resultados da ciência têm de ser públicos para que justamente possam ser auditados pelos próprios cientistas, né? Então, quando são empresas que fazem atividade científica, aí você não vai ter, né, mais a possibilidade de auditar, elas vão esconder, enfim, alguns resultados, algumas pesquisas, e isso pode ensejar, então, conflitos, né, entre a ciência e determinados setores da atividade, determinados setores da sociedade. Uma outra coisa que ele vai chamar a atenção também são dos maus usos da ciência, que ele vai dizer que esse também é um dos principais motivos pelos quais você vai ter, então, movimentos anti-ciência, né? Então, quando a gente vê o que foi feito da ciência na Segunda Guerra Mundial, bomba atômica e várias outras coisas, ele vai dizer, olha, esses são momentos ruins para a ciência, porque a ciência está sendo usada, enfim, de maneira a gerar prejuízo para vastas parcelas da população, e isso acaba alimentando movimentos que vão redundar, né, em rejeição da ciência. Claro que pode se discutir se deveriam fazer isso, pode ser, tem uma falácia, né, que está aí está envolvida, né, porque a ciência pode ser usada, né, de modo inadequado, que a ciência teria, né, enfim, de ser colocada, né, como a causa, né, o problema é de quem está usando, mas o que o Merton está simplesmente apontando, bom, é assim que as pessoas reagem, né, se elas deveriam reagir assim ou não, é uma outra conversa, mas é assim que elas reagem, e as pessoas, então, que estão envolvidas na ciência, elas têm que estar, obviamente, cientes, né, disso e tentar fazer frente, né. Então, acho que é interessante chamar a atenção, né, para essas ideias também acerca do ethos, né, da ciência, porque isso pode explicar também parte de por que certos movimentos, né, negacionistas eles vão surgir, né. E a outra coisa diz respeito à participação, né, de fato, se você tem... E acho que isso conecta mais fortemente com o que a Sheila estava falando, né, sobre o mundo da vida, a subjetividade, né. Se você tem uma população que, de fato, não tem um bom conhecimento científico, não tem como entender exatamente as propostas, por exemplo, de políticas públicas que são feitas com base em conhecimento científico, de fato, para elas soa autoritário, por exemplo, eventualmente ter de se submeter a uma determinada proposta de política pública que vai modificar, né, a sua vida, se ela, de fato, não tem condições de entender exatamente quais são, minimamente, né, as ideias que estão por trás, as ideias científicas, né, que estão por trás daquela política pública, né? Então, o fato de que a população, em geral, não participa da atividade científica e não tem conhecimento também, enfim, qualificado, né, a vasta parte da população, né, não tem conhecimento qualificado para, pelo menos, entender o beabá, né, digamos assim, do que estaria por trás. Isso também engendra, né, movimentos certamente de negação e de rejeição. E nesse caso, eu acho até que é bastante razoável, né, porque pensar o contrário seria pensar que uma espécie de autoritarismo seria justificável, que não parece ser algo que nós possamos almejar se a gente está falando de uma sociedade democrática. Eu posso imaginar uma sociedade autocrática que vai impor políticas públicas, né, goela abaixo, mas quando eu estou num regime democrático, eu tenho que, enfim, contar com o consentimento, né, em grande medida, a cooperação da população, mas se, de fato, ela não participa, né,
de alguma maneira, desse empreendimento científico, isso vai engendrar, de fato, também movimentos de rejeição e movimentos de negação da ciência, né? Então, novamente, a ideia não é que o cidadão seja, né, a gente vai levar ele para o laboratório, ele vai lá participar junto com o cientista para fazer ciência, não é absolutamente nada disso, mas, de alguma maneira, ele tem que alimentar a ciência com valores, né? E também, claro, precisa ter uma educação científica mínima para poder entender o que está sendo proposto, né, quando é feito, né, claro, em casos de políticas públicas, né, com base em conhecimento científico. Claro, aqui eu estou pensando em políticas públicas que são baseadas em ciência, que boa parte das nossas nem isso é, né, mas, enfim, era para onde a gente deveria estar caminhando, né, para ter, obviamente, um atendimento, né, da população mais adequado e mais eficiente, né. Mas, enfim, aí era só para complementar, que eu acho que tem outras coisas que podem estar aí no meio também, né, e podem ensejar também esses movimentos que são contrários, né, à ciência, né. Ótimo. Eu queria saber, antes de passar para ler a questão da Jinfang, eu queria saber se alguma das pessoas da física gostariam de interagir com as colocações, só para a gente, enfim, dar um espaço para a nossa interdisciplinaridade aqui. Sim, assim, se alguém quiser fazer alguma observação, sei, o Giovanni mencionou que tinha alguma questão, não? Márcia, você que já estudou filosofia da ciência, não quer falar nada? Não, o pessoal está tímido. Então, não, esses eu não tinha conhecimento, eu só conheci com os vídeos. Né? Então, me abster a falar e eu achei bem interessante. Porque é uma visão da ciência. Né? Quando eu estava na universidade, era que a gente deveria ser um cientista que entrava meio sem nada, né? Tu tem que ali olhar a coisa e fazer a coisa sem... né? E ainda bem, e sempre isso me causava um espanto, né? Porque todos nós temos uma percepção de mundo diferente, né? Então, tu vais levar em qualquer ação que tu fizeres essa tua percepção de mundo, né? Então, a ideia, aquilo sempre me incomodava, de tu ter que entrar no laboratório, meio que se despir, né, de algo para entrar lá e fazer, eu só estou anotando o que está acontecendo. Mas não, né? A percepção do mundo é outra. Vai levar, mesmo que tu entre pela porta, tu ainda traz toda uma visão de mundo, né, que vai... Eu achei muito interessante. Mas eu não tenho... eu só estou me alimentando deles. Mas é bem interessante, Márcia, que você diz, né? Posso ir, Inara? Não, à vontade. Que é algo que a gente disse, o Eros também, né? Sobre... O Eros falou sobre isso, né? Como... enfim, realmente, eu também disse, né? Como não tem, você fala isso, como a gente fazer qualquer pesquisa científica, né? Na hora de determinar o objeto a ser estudado, já há algo ali de valor, né? Intersubjetivo, subjetivo envolvido, né? O método que a gente escolhe, né? Que o cientista escolhe. Então, como bem disse a Márcia, né? Mesmo que a gente queira, não tem como, né? Ter essa posição totalmente neutra. E aí o problema, né? Aí o Eros falou isso, né? Deu esse exemplo. O problema é, quando o cientista acredita que sim, que ele está sendo neutro, mas ele não está sendo, né? Ele está partindo ali de certos valores, e aí isso é o problema. Então, se ele, né, vai escrever artigos, né, como Eros disse e tudo mais, partindo sim de valores, né, no caso dos seus valores, né, muitas vezes, achando que está tendo uma postura neutra, e isso não está sendo tematizado, discutido pela sua comunidade científica, pela comunidade em geral, né, de modo público, então, né? Esse que é o problema, né, que acho que esses autores, então, mais contemporâneos apontam, como, por exemplo, a Douglas, mas que está já presente desde lá do Russell, né? O Russell também se preocupa com isso, né? E mostra essa necessidade, então, de que haja esse debate, né, essa discussão, essa tematização
acerca dos valores que estão sendo utilizados ali, né, nessa pesquisa, né, porque não tem como ser neutra, plenamente neutra, porque é impossível, porque nós, por mais que o cientista queira não ser um sujeito, ter uma subjetividade, ele parte de um mundo da vida, né, e retorna esse mundo da vida também para comprovar suas teses, hipóteses, então não tem como, e a gente precisa aí discutir isso, né, esses valores que estão ali sendo utilizados, exatamente. Só puder complementar aqui, acho que esse é o ponto importante, que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, a crítica que é feita pelo Dubois, que eu acho que é alguém que está defendendo, né, o ideal da ciência livre de valores, e porque ele está preocupado, de fato, com uma ciência que vai ser utilizada, né, para políticas públicas, né, e aí, esse ponto que a Sheila chamou a atenção, né, que eu também estava comentando, de que tende a haver a discussão dos valores, porque senão a gente corre o risco de ter uma politização da ciência, e isso justamente que é um grave problema. Então, ótimo, vamos trazer os valores para a ciência, vamos reconhecê-los. Então, deixar os cientistas, enfim, livremente para usar os seus próprios valores. Não, porque a comunidade vai enxergar, na verdade, os cientistas, então, como agentes políticos, já desde o início, e como menos, então, desinteressados no conhecimento. E aí sim que elas vão ter razões para poder não confiar naqueles resultados. Então, esse risco de politização é um risco que está sempre presente. O Dubois, por isso, achou que talvez a gente devesse tentar, né, tanto quanto possível, manter ainda os valores, né, enfim, afastados da atividade científica, mas o que, enfim, o Russell, como a Sheila explicou, e esses outros filósofos contemporâneos estão dizendo, não dá para fazer isso, então o que a gente tem que fazer? Tem valores, sim, eles estão presentes, é inevitável, mas o que a gente precisa fazer é tornar, então, essa discussão mais objetiva. Sim, precisamos ter uma discussão mais objetiva acerca desses valores para decidir exatamente como, né, e quais valores vão pautar, né, a atividade científica, né, porque senão o risco é um risco bastante sério, e é mais um, então, já para voltar, né, à pergunta que foi feita, né, é mais uma razão pela qual a gente tem movimentos anti-ciência. Quando a população vê que a ciência está politizada, ela desconfia, e vai desconfiar, e desconfia com absolutamente boas razões. Né? A gente tem razões, quando a gente pensa numa empresa, enfim, que acaba comprando, né, resultados científicos, para pensar o caso da indústria tabagista, né, então a população vai desconfiar. Mas poderia ser um governo também, enfim, que quer que certos resultados, né, acabem sendo publicados a qualquer custo, também a população vai desconfiar. Então, é para colocar os valores, tem de colocar, mas é preciso, então, pensar em como que essa discussão vai ser feita para que a gente tenha, então, um mínimo de objetividade e afaste, então, né, perante o público, essa ideia de que temos, então, né, cientistas que estão só atrás da sua agenda pessoal. Não é isso que a gente vai estar querendo colocar no lugar, né? Só uma pequena coisinha, Inara, só interessante observar como daí no caso Russell ele vai apontar para um papel muito importante da filosofia das ciências humanas, porque elas trariam assim uma contribuição grande para esse debate da ciência, porque tematizam, né, questões, por exemplo, ética, né, no caso a filosofia, né, questões sociais, enfim, né, por isso precisaria se considerar mais, né, de um modo ter mais consideração em relação a essa contribuição, né, das ciências humanas, né, para as ciências como um todo, né, segundo o Russell. Teca, você quer falar? Sim, eu só queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a disposição de vocês de nos alfabetizarem, porque eu sou bacharel em física, tá, de formação, então eu não entendo nada de ciência, filosofia e ciência, tá? E filosofia da ciência, história e filosofia da ciência. Mas é claro que é legal ver as pessoas da área das humanas, como é que enxergam o Galileu, por exemplo. O coitado do Galileu ficou todo faceiro, porque com aquela algebrazinha vagabunda que ele tinha no tempo dele, ele conseguiu descrever que o movimento era daquele jeito, né? Então, foi assim, eu acho que se eu fosse ele, eu também ia ficar muito faceira de repente conseguir, puxa vida, né?
porque a matemática, no tempo do Galileu, era muito incipiente, inclusive, ela não era como a nossa matemática, a gente equaciona as coisas. Não, era tudo figura. Eles trabalhavam com áreas, trabalhavam com... porque o círculo tem o raio não sei o quê, porque a figura é divina. A matemática só começou a criar corpo a partir do Newton, né? Que, para desespero dos engenheiros, né? Começou o cálculo, né? Então, assim, a gente, quando é cientista, a gente usa a ferramenta que a gente tem no laboratório. Então, eu estou me lembrando de quando eu entrei na universidade para virar cientista, né? E fui para um laboratório. O que eu aprendi lá? Eu vi lá um monte de equipamento onde a gente podia fazer algumas coisas. Então, a gente tem um certo ferramental, tá? E nos dizem, olha, aqui a gente faz assim, assado, assado, a gente vê que o átomo está assim, porque o vizinho dele está assado, e você acha que aquilo é ciência e aquilo é importante. E, realmente, a gente é capaz de passar a vida inteira enfurnada, descobrindo aquela coisinha pequenininha lá de dentro da matéria, que, de repente, dá lá na frente, bota na mão dos engenheiros, e os engenheiros inventam um transistor, uma coisa legal, né, para a sociedade. Mas essa não é uma preocupação do cientista de física dura, né, como era o meu caso. Eu, antes da reunião, estava comentando com a Inara, né, que o coitado do Einstein, né, descobriu aquela equação do E igual a mc2 e depois viu essa equação usada para fazer a bomba atômica. E ele era um pacifista. Aí vocês citaram, né, a questão de se a física atômica, a física nuclear, né, era ou não era benéfica. Mas espera aí, em 1945 ela foi uma desgraça, eu concordo, tá? Mas metade da Europa vive de energia elétrica de origem nuclear. Nós temos medicina nuclear hoje em dia. Bom, está na cara que eu trabalhei com física nuclear, né? Estou dependendo do meu peixe. Não, mas acho que a gente tem que reconhecer. Tá? Por exemplo, no Brasil, a usina nuclear não está andando para frente. Por quê? Porque teve um monte de coisa de política aí para comprarem essas usinas, e cabe a nós, né? Usina nuclear, olha Chernobyl, olha Fukushima, né? Não é uma coisa de brincadeira. E tomara que não aconteça nenhuma desgraça, porque Angra dos Reis é muito linda para acabar num desastre nuclear. Mas não se preocupe, eu acho que aquele troço não vai funcionar nunca. Mas, olha, eu fico impressionada do quão longe eu, no meu laboratório lá, hoje em dia não, porque hoje em dia eu sou só professora. Tá? Então, quando eu estava lá no meu laboratório, como eu era alienada para o resto do mundo. Porque, para mim, o que interessava era aquela figurinha do espectro, que é energia, que não sei o quê, porque interage, não interage. Né? E o meu prazer estava nisso. Ainda bem que existem os filósofos para pensarem na gente. Alainara. Eu vou falar. Bom, minha pergunta ainda não chegou a minha hora, mas eu só queria dizer que o Giovanni também já fez uma pergunta nessa direção, né? Se um pesquisador é sempre responsável pelas consequências das pesquisas que ele publica. Eu acho que isso vai na direção também do que a Teca está falando. Aí, depois dessa resposta, a gente volta para a da Jinfang, para a gente não perder ela de vista. Prometo, tá, Jinfang? Vocês, então, gostariam de comentar sobre essas observações aí dos físicos e... Sim, são ótimas. Não sei, Eros, pode começar. Não, pode falar, depois eu falo. Eu achei muito boas as duas, a pergunta do Giovanni, né, e as considerações da Teca também achei muito, muito legal. Mas é isso, né, Teca? O Russell é um admirador da ciência, né? Ele é lógico, antes de ser filósofo, propriamente ele era lógico, somente. Depois ele foi para a filosofia, e era matemático, lógico e matemático, então ele conhece muito de matemática e de lógica. Então, para ele vê isso, um pouco acho que você está dizendo, né? Ele vê, assim, a ciência é um empreendimento que ele vai dizer, assim, manifesta a essência do ser humano ali, né? A racionalidade, o Russell é bem racionalista, assim. Mas ele vai dizer, mas há um problema, né? Há essa desconexão, como você disse, né? Porque às vezes isso, né? O cientista, quando ele está lá no laboratório, ele está ali envolvido com aquilo, ele
tudo bem, ele não tem que estar sempre lembrando que ele está partindo sempre do mundo da vida, retorna ao mundo da vida, mas ele tem que ter consciência disso, né? Do que ele está fazendo ali, por exemplo, como a gente está dizendo, tem impacto na sociedade, né? Que como tem a ver com a pergunta do Giovanni, como que ele está, de repente, escrevendo um artigo, né? Uma descoberta científica que ele está fazendo, como a Tec também deu os exemplos, pode ser utilizado para outra coisa que ele não pensou, né? Então, tudo isso precisa estar, assim, ele precisa estar consciente disso, é o primeiro passo, né? O segundo passo é como o Eros está enfatizando, né? Que é mais discutido pela filosofia da ciência atual, é essa necessidade desse diálogo, desse debate, né? Enfim, de comitês de ética para analisar todos os valores, né? Que estão em jogo nessas descobertas, né? Enfim, em tudo isso que é produzido, né? Pela ciência. Mas eu achei muito boas as considerações, assim, tanto do Giovanni quanto da Teca. Pode falar, Eros. Não, eu concordo plenamente, acho que estão na ordem do dia. Só diria o seguinte, né? Claro que as disciplinas científicas, né, a gente tem essa variação, né? Algumas são mais aplicadas, outras menos, né? Como a Teca colocou, né? É o engenheiro, né, que vai usar a física, que vai inventar, né, várias tecnologias. Mas, mesmo assim, né, e de fato, né, como o risco indutivo, como eu coloquei, né, nesses exemplos, eles são mais claros quando a gente, de fato, está pensando em uma aplicação que vai estar afetando, né, a sociedade civil, né, enquanto, né, a pesquisa física ela, feita lá no laboratório, nos aceleradores, né, e assim por diante, não tem, né, claro ali exatamente como que isso poderia estar afetando a sociedade, né, não diretamente, né. Mas aí é como a Sheila colocou, né, embora não esteja diretamente, né, em algum momento vai estar, e essa ciência que talvez, essa consciência, né, que precisa talvez ser crescente na comunidade, né. Acho que a ideia aqui também não é pensar o cientista individual, que acho que essa pergunta do Giovanni é muito boa, porque a ideia não é pensar o cientista individual, o Einstein, enfim, vai ser responsabilizado pela bomba atômica, a ideia não é essa. Acho que quando a gente traz, né, essa ideia de que os valores têm de ser trazidos à tona, mas que a comunidade científica ela passe, né, a pensar mais sobre o papel dos valores e as consequências que, obviamente, as teorias científicas podem vir a ter, né, quando elas forem ser transformadas, né, em aplicações. Então, sim, né, os físicos podem começar a ter suas interlocuções com os engenheiros, né, para poder ver exatamente quais são os encaminhamentos que vão ser dados às teorias, mas é a comunidade, né, a gente tem que pensar que é a comunidade que tem que tomar essa responsabilidade, a responsabilidade coletiva, não individual. Acho que, de fato, é importante acentuar isso, porque senão, inclusive, a gente começa a criar empecilhos, né, para o desenvolvimento científico, né? O cientista fica até com receio, né, de colocar qualquer hipótese à frente, pensando, e as consequências futuras, se alguém usar isso de modo inadequado, eu vou ser responsabilizado. Isso não seria, obviamente, um caminho adequado se a gente pensa, né, a ciência ela é baseada, né, em incentivos, né, para que, né, as pessoas continuem engajadas, né, nessa atividade. Então, não seria por aí, mas é mais, como a Sheila chamou a atenção, né, tomar ciência e começar a fazer essa discussão de modo organizado e repensar, de fato, né, que é que os autores mais contemporâneos têm pensado, como que a gente vai reestruturar a ciência, pensando que ela está inserida numa sociedade democrática e precisa, então, atender, né, os anseios da população a qual ela vai servir, né, esse é o ponto. Como que a gente vai reorganizar a ciência para que ela sirva bem e para que a população, então, consiga perceber ela como confiável, né? Como que a gente vai fazer com que a ciência soe confiável para a população que vai usufruir, né, dos resultados dessa atividade científica. Então, ter esse tipo de preocupação, que aí, de fato, eu concordo, né, com a Sheila, sobretudo, né, as ciências humanas, a filosofia, né, tem um papel substantivo, né, para poder pensar esse reordenamento, né, da atividade científica, né? Pensar em questões de políticas públicas, né, claro, aí a sociologia, a antropologia, a própria políticas públicas, né, como que o assessoramento pode ser mal ou bem feito, né, a gente tem aí os exemplos agora, durante a pandemia, né, são questões que as ciências humanas realmente pode nos ajudar muito, né, a pensar, né, mas eu gostei muito das colocações, acho que
aponta aí para várias dificuldades que precisam ser, né, melhor encaminhadas. Super interessante. Eu estou super afim de falar um monte de coisa, mas eu vou passar para a leitura da Jinfeng, tá? Mas só para dizer que tem coisa de ética aqui, na verdade, né? Ética da ciência. Quer dizer, e na verdade, eu não consegui resistir. É extrapolar um pouco o negócio dessa descrição, né, de um procedimento científico que está super concentrado no que são resultados científicos, para pensar no que são esses resultados de um ponto de vista social também, né? Que isso faz parte do que é fazer ciência, não é só obter o avanço do conhecimento, né? Também obter o avanço de uma comunidade que é maior do que só a comunidade científica. Mas tá, vou ler. Isso tem a ver com a história, inclusive, da ciência, né? Que ela se transformou nisso agora, né? Nos últimos 50, 100 anos, né? Ela se transformou um meio para os estados nacionais atenderem as suas populações. Não era assim no século XVII, né, quando ela surgiu no século XVI. Então, o que tem a ver com faz com que ela tem que ter uma outra cara agora. Sim, tem a ver com uma demanda, porque também tem a ver com uma história, né, de desenvolvimento científico e social, né. Tá. Eu vou ler, então, a da Jinfeng, que já foi deixada para trás. Boa tarde. Muito obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta em relação ao movimento recente de transhumanismo, que visa utilizar as tecnologias para ultrapassar as limitações do corpo humano e, assim, visar alcançar uma vida mais feliz para os seres humanos. Gostaria de saber como seria a posição de Husserl em relação a isso. Seria para ele uma espécie de desconsideração à própria vida humana ou não? E é interessante essa questão que ela traz, que é uma questão muito, né, difícil, assim, e também coloca em questão essa coisa assim, de quais são os limites, de fato, né? Onde é que a gente começa a dizer, não, então tá, então aqui a gente não vai mais, né? Isso também eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ouvir vocês falando, assim, sobre... Tem limites que a gente tem que dizer, olha, não, conhecimento tudo bem, mas tem limites? Então, às vezes surgem essas questões mesmo, né, assim, em relação ao Husserl, de modo específico, e é difícil porque, assim, o Husserl não chegou a pensar explicitamente, né, ou expor explicitamente algo sobre isso, porque, enfim, ele escreveu esse texto em 1935, né, ainda a gente não tinha tanto avanço ainda em relação a isso, né, tecnológico, científico. Mas o que a gente pode, claro, é tentar pensar a partir do que o Husserl realmente disse, né? E tentar refletir a partir disso. Mas não é muito fácil, assim, né? Dar uma resposta muito, digamos, acabada, né? Em Husserl, assim, eu acho que também contemplando o que a Inara falou, né? Que se há certos limites. Parece que há certos limites, talvez que são apontados a partir do Husserl, né, que ele não fala então explicitamente, mas que a gente poderia considerar nessa medida, né, na medida em que, perguntando se esses empreendimentos que visam apresentar, enfim, recursos não humanos, né, aí também entra muito, né, acho que entra muito o que exatamente a gente está pensando, né, não sei exatamente o que a Jinfeng estava, assim, qual exemplo, por exemplo, né, que ela queria manifestar, né, com essa consideração que ela faz também, se ela quiser, de repente, complementar, mas pensarmos, assim, exatamente, né, enfim, em que impacto, né, esse produto, né, não humano, ele teria na vida humana, né, no mundo da vida, como diz o Husserl, né. Porque, assim, de um modo geral, no pensamento de Husserl, eu acho que isso não está fechado, né? Não há um total fechamento para isso, para a possibilidade de nós, enquanto, enfim, né, enquanto fazemos ciência e a tecnologia, há um avanço tecnológico, a gente usar esse recurso, né, para, enfim, cumprir tarefas, né, necessidades humanas. A questão é sempre em que medida esse recurso, então, não humano, né, que nós podemos utilizar, que impacto ele pode trazer para essa vida humana e para nossa relação intersubjetiva, ou seja, a relação de nós, né, os sujeitos no mundo da vida, né?
Então, essas perguntas que nós devemos fazer diante, né, desses empreendimentos, que são atualmente, cada vez mais são feitos, né, produzidos. Mas, assim, não há acho que uma resposta acabada, isso certamente não há no Russell, tanto, né, porque ele não, né, no momento histórico também que ele viveu, ele não coube a ele pensar muito isso, mas, como eu disse, a gente pode, sim, claro, pensar essas questões, mas eu acho que é mais nesse sentido, de sempre se perguntar isso, né, se tal empreendimento científico que faz esse recurso não humano, qual que é o impacto que ele traz para o mundo da vida, para a compreensão da subjetividade, né? Acho que é mais nesse sentido, mas o Eros, eu sei que o Eros estuda mais essas questões, assim, e tem boas contribuições. Vai lá, Eros. Não, na verdade, eu tenho só uma sugestão para ela de bibliografia, que é o Michael Sandel. Ele tem um livro que é a Ética do Aperfeiçoamento, que toca nessas questões, então pode interessar, porque para mim, enfim, é uma questão ética, né, que mais claramente ainda, uma questão ética, né, se vamos fazer, né, essas transformações ou não, porque se a gente pega, por exemplo, uma pessoa, se eu perco um braço, por exemplo, eu posso usar uma prótese, né? Então parece, bom, isso ninguém vai colocar nenhum impedimento moral para isso, parece razoável que eu possa, se há uma prótese disponível que eu possa utilizar. E aí alguns vão dizer, bom, mas se esse argumento serve para esse caso, então serve para melhorias também, né? Então acho que basicamente o argumento iria por aí. Mas é o que a Sheila chamou a atenção. Bom, a gente tem que olhar as consequências globalmente, né? Porque se essas melhorias estão disponíveis só para alguns, né, a gente tem os problemas de desigualdades que eventualmente podem, que na verdade vão surgir, que estão surgindo, né? Esse acho que é o grande desafio que está sendo colocado agora pelo surgimento, né, dessas tecnologias aí que vão melhorar a memória, vão melhorar a performance intelectual, performance física, assim por diante. Pessoas que vão viver, enfim, 150, 200 anos, enquanto outras vão viver, enfim, 60, 70 anos, justamente, né, enfim, aprofundar ainda mais a desigualdade, né, que tem sido crescente no terceiro mundo, aqui onde nós nos encontramos, mas também, né, nos Estados Unidos, na Europa também tem crescido, né, a desigualdade. Então, acho que o desafio maior que eu vejo, né, pelo menos, dessas tecnologias é o aprofundamento da desigualdade, né? E isso não está sendo colocado, né? A discussão sempre é colocada nessa perspectiva mais individual, né? Será que o indivíduo, né, enfim, se beneficiaria ou não com isso? Como que a sua vida iria se transformar? Mas é como a Sheila chamou, a gente precisa pensar nas consequências, né, sociais, né, de se adotar essas medidas, né? Mas tem esse livro do Michael Sandel, que é a Ética do Aperfeiçoamento, e a Lisa Bortolotti, ela tem um livro de introdução à filosofia da ciência, e ela tem um capítulo que é justamente ética, né, se chama nesse livro, onde ela vai ter uma sessão que ela vai também tratar desse assunto. Então, acho que seria aí só mais sugestões aí para poder pensar essa interessante, de fato, questão, mas ainda foge da minha alçada, assim, ter coisas mais substantivas para dizer sobre o assunto. Beleza. O Michael estava com a mão levantada em algum momento. Você gostaria de falar, Michael? Acho que não. Não ainda, mas tudo bem quando você fica à vontade. Eu, na verdade, então, vou fazer algumas questõezinhas, mas fiquem à vontade se vocês quiserem, tá? Quem quer que queira aí, interrompa. Que, na verdade, assim, tem um pouco a ver com... né, o Tom Mero tem trazido essa questão, assim, de, bom, então, é preciso que a sociedade civil, né, seja chamada a contribuir. E aí, bom, então parece que, de fato, assim, a gente... essa seria a minha primeira questão, né? O modo como, no fim das contas, a gente não faz ciência, portanto, sem outras estruturas institucionais que garantam, né, essa contribuição da sociedade civil, porque não é uma coisa simples, na verdade. Não tem uma coisa, não tem
uma resposta pronta para o que... Seguramente tem que ter democracia, né? Que a democracia é um pouco essa forma em que as diversas opiniões circulam e, de alguma forma, elas são digeridas, assim, e vão proporcionando que a gente evolua para certas direções, né? Mas eu acho que em todo caso, se torna um problema aqui, e também uma pauta política, né? Bom, mas como é que a gente faz essa interconexão entre ciência e sociedade civil, né? E aí, a coisa que me ocorre é que é justamente pela educação, né? Porque a educação, ela não é só para que não cientistas conheçam um pouco da ciência, mas ela é também para que cientistas sejam capazes de introjetar valores que são valores da sociedade civil, né? Quer dizer, porque eles também são parte da sociedade civil, né? Não são parte destacada, assim, quer dizer, o fato de que eles estão... Né, no mesmo barco, na verdade, pode garantir um tanto de diálogo, né? Quer dizer, justamente talvez também o que a Sheila estava trazendo da crítica do Husserl tem a ver com isso, né? Tem a ver com os cientistas passarem a pensar o seu exercício sem pensar neles próprios como seres humanos, né? Inteiramente... com as mesmas características do ser humano aí do lado que não é cientista, né? Então ele vira uma espécie de classe especial, assim, que... Não estou querendo ofender ninguém aqui, tá, Teca? Porque eu sei que você não é super-humana. Tá? Você trabalha com energia nuclear, mas você é super-humana. Não, mas eu já abandonei essa área. Né? Jogo fora meu chinelo, meu baralho. E também, tipo, porque, por outro lado, tem essa coisa do cientista, né? Que ele é alguém que parece colocar a ciência acima de tudo. Então, quer dizer, sistema de valores, assim, não sei. Estou lançando algumas questões aí para... Mas tu sabe, Nara, que isso é contagiante no Instituto de Física, sabe? Tem pessoas lá, olha, eu já vi professor que esquecia, que era casado com uma colega, esquecia a mulher na universidade, tinha que voltar. Tá? Outra uma vez foi buscar uma coisa no escritório para ir no gabinete, para ir no casamento, deixou a mulher no estacionamento, esqueceu de ir no casamento. Tá? Quer dizer, os caras realmente, quando dizem que é um bando de louco, né, eu às vezes me ofendo. Tá? Mas é que realmente eles... Bom, eu fui regente de algumas disciplinas onde eu tinha que designar horário para os professores. Alguns colegas diziam assim, eu quero dar aula bem cedo porque eu quero ter o resto do dia para trabalhar. Né? Ou seja, dar aula não é trabalhar. Não, tu não quer dar a minha aula hoje? Faz um experimento lá para mim, porque eu estou aqui no laboratório. Tá? Eu não vou dar aula hoje. Imagina a física das engenharias. Eu não posso porque eu tenho um cara do CNPq aqui que eu tenho que receber. Ora, vai receber o cara do CNPq na hora que tem 30 alunos te esperando, tia. O que diabo está escrito na tua carteira de profissional? É professor, né? Sinto muito se tu tem que ser professor para ser pesquisador. Então, essa coisa do esquecer do resto do mundo, a física está cheia. Tá? Agora, aprender a olhar para o resto do mundo é uma coisa que a gente tem que sair de lá de dentro para isso. Como a Inara comentou antes, eu agora estou dando física para biologia. Já dei para matemática, já dei para química, mas esses são menos refratários à física. Os biólogos detestam física. Mas aí eu tive que me ambientar. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma linda demonstração no quadro, né, eu digo, gente, vai dizer que isso aqui não é legal. Aí diz um aluno que me fez o maior elogio que eu já recebi. Puxa vida, Teca, não é possível que uma pessoa tão legal como tu possa gostar disso, né? Então, essa coisa da pecha da matemática, a física tem muito, mas eu também acho que meus coleguinhas muitas vezes esquecem do mundo e realmente, alguns poucos, quando se politizam, né, querem fazer política científica, então, querem ir para o CNPq, para o MEC, então, a coisa não é fácil, sabe? Então, é por isso que é divertido a gente explorar outros mundos que estão dentro da universidade. Por exemplo, fazer extensão é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Porque quando tu chega dizendo que tu é da URGS, tá? Isso, olha, cara, isso dá uma moral para a gente. Mas eu estou fascinada, deixa eu parar de falar, está mais legal ouvir vocês. Mas excelente, Teca, muito bom te ouvir também.
né? E é isso que a gente precisa, né, nessa discussão, é isso que você está dizendo, né, de que cientistas, né, principalmente professores, eles realmente, né, sejam cientistas, mas também professores, né? Eu concordo inteiramente com o que a Inara falou também, né? Ao meu ver também, assim, um caminho também possível aqui, até a partir das análises do Russell, é esse mesmo da educação, né? De uma educação que seja, por exemplo, humanista o suficiente para que eduque esse cientista, esse futuro cientista, né? Esse que depois vai ser físico, né? Astrônomo, enfim, biólogo, sei lá o que for, né? Para que ele também, né, tenha essa formação humana, né? Também que quem não for propriamente cientista, né, que também tenha uma educação, digamos, científica, né, que tenha a grande questão, né, no caso do Russell, mas acho que de outros autores contemporâneos que tratam dessa questão, é justamente de conciliar essa relação, então, do cidadão comum, vamos dizer assim, mas de um modo mais amplo, como disse o Eros, da sociedade civil, com a ciência, né. O Russell, justamente, para ele é essa questão, né, quando ele fala desse retorno ao mundo da vida, que o que a ciência precisaria realizar. Romper esse divórcio, né, que há entre a sociedade civil, digamos, o cidadão comum e o cientista. E isso, como eu disse, concordo inteiramente que a educação parece ser o caminho mais adequado, assim, né, de se pensar para chegarmos a essa possibilidade, né, então, do que, no caso do Russell, seria uma superação desse divórcio, né, entre sociedade civil e ciência, né, e eu acho que sim, acho que há digamos, experiências positivas, né, que a gente, de repente, pode seguir, enfim, aperfeiçoar nesse sentido, né. Um trabalho bem interessante que a gente está fazendo também, Teca, que tem acho que a ver com o que você estava falando lá, que você estava na biologia, né. Uhum. Eu sou uma das orientadoras da residência pedagógica da filosofia, e só a gente tem um projeto interdisciplinar que é filosofia, sociologia e biologia. E é fantástico. De residência pedagógica, quer dizer, formar professores que trabalhem em questões interdisciplinares, realmente, né? Não é fácil, mas olha, a gente está fazendo um trabalho assim maravilhoso, sabe? Incrível. Até eu assim estou assim, surpresa do que a gente é capaz de fazer, porque a gente, quando fica fechadinho, cada um no seu ali, como você falou, o físico ali, né? Cada um. É difícil a gente ter esse passo de ver que a gente está enraizado no mundo da vida, como diz o Russell, né? É difícil dar conta por nós mesmos. Agora, quando você está dialogando com outras áreas, né, a gente lá com a biologia e com a sociologia, te dá mais oportunidade de ver que você está enraizado, sim, no mundo da vida, né? O mundo da vida que é intersubjetivo, né? Que é social, que é cultural. Então, assim, nossa, a gente está fazendo uns projetos assim, excelentes, maravilhosos, né? E de uma maneira assim, interdisciplinar, que a gente tinha essa dúvida, como é que a gente vai fazer, né? A gente fez esse projeto já sobre câncer de mama e racismo, sabe? Foi, assim, fantástico. Então, assim, muito, muito interessante essas experiências. Eu acho que é um caminho, sabe? Eu sempre tenho essa proposta, assim, na educação, acho que é um caminho que a gente precisa explorar mais, eu digo assim, nós na universidade, em nossos projetos, e também no sentido mais amplo mesmo, né, na escola, esse caminho interdisciplinar, né, eu acho que ele é muito fecundo, para isso também que a gente está dizendo aqui, para ter essa dimensão humana e também científica, né, das relações. Concordo em gênero, número e grau. Sem dúvida, a educação, acho que ela consegue cumprir aí essas duas pontes, né, do cidadão para o cientista e do cientista para o cidadão, né? Ele precisa ter, o cidadão, a educação científica para que ele consiga escutar, né, o cientista e consiga levar a sério, então, as coisas que vão ser propostas, né, mas o cientista também precisa estar imerso aí, né, nos valores, né, do mundo da vida, como diz a Sheila, e isso, né, é possível através de uma educação, né, humanística, né? Essas duas coisas têm que estar presentes. Mas uma coisa que eu acho que a partir da fala da Inara também, que talvez seja importante enfatizar, né,
é que, de fato, a ciência ela se transformou muito pelo fato de que agora ela tem um papel central, né, nos estados nacionais, diferente de quando ela surgiu, né? Então a gente poderia imaginar que acho que tem a ver com o que a Teca chamou a atenção, né? A maior parte dos colegas dela estão estou preocupado aqui com a minha teoria científica. A mesma coisa acontece com os filósofos, né? Eu estou preocupado aqui só com, né, contemplar a verdade, né? Para as imagens que aparecem lá, né, do Sócrates, Platão, na sociedade, enfim, essas coisas estão me atrapalhando, né? Na verdade, é tudo empecilho para que, né, dificultar, né, essa vida prática, dificultando aqui a contemplação do conhecimento. Só que a gente tem que pensar que... Fico mais tranquila. Hã? Fico mais tranquila de que eu não estou só. Não, os filósofos também têm exatamente o mesmo padrão aí de comportamento, né? Ficam incomodados, né, quando tem essas demandas práticas. Mas eu acho que, de fato, a universidade como um todo, né, ela tem que tomar consciência que a estrutura que ela tem atualmente, né, isso se deve, de fato, ao papel que o conhecimento científico passou a ter nas sociedades atuais. Então, né, demandante que a universidade preste contas, né, digamos assim, para a sociedade. Então, que esteja aberta, que esteja em interlocução com a sociedade, ouvindo de fato as suas demandas e respondendo, né, na medida do possível. Então, isso exige de fato uma certa reestruturação, né, do modo como a universidade está organizada. Em grande medida vai nessa direção que a Sheila chamou a atenção também, né, de mais interdisciplinariedade, que justamente as disciplinas precisam começar a conversar mais, né, umas com as outras, até para que essa sensibilização aconteça, né? Como é que você vai querer que o físico, que o matemático, né, que o biólogo esteja atento a essas questões de valores, se isso não está fazendo parte, né, da sua vida cotidiana ali dentro do laboratório, né? Então, na interlocução com as outras disciplinas, isso pode começar a ser fomentado, né? E aí depois a gente pensa como que isso pode ser feito da universidade para fora, né? Então, acho que tomar a ciência do lugar que a ciência tem no mundo atual é importante para que a gente pense como que a gente vai reestruturar a nossa universidade, né? E isso vai refletir, deve refletir, inclusive, no modo como a gente pensa na relação que a gente tem com as outras disciplinas, né? Como a Sheila chamou a atenção, a gente não pode ver, como, por exemplo, muitos, né, dos meus colegas aqui, não os colegas do departamento, os colegas da filosofia em geral, por exemplo, viriam, né, alguns anos atrás, dar aula para fora do curso de filosofia é algo menor, né? Talvez, não sei se na física aconteceria, dar aula para engenheiro é algo menor, né? Enfim, eu quero dar aula, enfim, só para os físicos, eu quero dar aula só para os filósofos, né? Mas isso é justamente uma imagem, né, inadequada do papel da ciência na sociedade que a gente precisa enfrentar, e quando a gente reordena, né, a nossa imagem de modo mais adequado, a gente vê, não, tem algo muito valioso nesse trabalho de conversar com as outras áreas, de aprender com as outras áreas, né? Então tem isso também, né? Eu não posso querer que, quando eu vou dar aula para sociólogo, ele vai se interessar pela filosofia como o aluno da filosofia se interessa. Não, ele tem os interesses dele, ele tem os problemas dele, e eu tenho que saber levar a filosofia de modo que seja fecunda, né, para ele, né, para ela, aluno. Então, isso justamente nos coloca, né, para que a gente atenda, né, essas demandas, né? Mas isso, novamente, acho que envolve justamente a gente se reorientar para uma consciência sobre qual que é o papel da ciência, né, no mundo atual, né? E isso certamente vai modificar um pouco essas imagens que a gente tinha, que eu acho que ficou muito claro aí na fala da Teca, que eu gostei muito, porque é justamente a imagem também que os filósofos têm, né? A contemplação do conhecimento por si mesmo. Não que essa imagem esteja equivocada no todo. Claro que o conhecimento tem o seu valor, ninguém está dizendo que ele não tenha, mas a gente não pode esquecer do modo como ele está enraizado nas outras tarefas práticas, sociais e éticas que a gente tem que resolver. A gente não pode perder isso de vista, né? E só para resgatar uma coisinha que a Inara colocou, tem gente que vai defender, assim, na filosofia da ciência, que tem conhecimento proibido, tá? Que tem alguns assuntos que não deveriam ser investigados, né? Então, questões, por exemplo, se
se homens e mulheres, enfim, quais são têm mais capacidades cognitivas, ou se negros e brancos, quais são as suas capacidades cognitivas, se um tem mais capacidades cognitivas do que outros, né? Tem várias pessoas que vão defender que esses não são assuntos, enfim, que deveriam ser temas de investigação, porque o mais provável é que isso vai ser politizado, isso vai ser usado de uma maneira nefasta, com prejuízos, né, para vasta parcela da população, e nenhum ganho, né, vai sair daí, né? Então, essa categoria, né, que é bem isso mesmo, é conhecimento proibido, né, é defendido, né, por alguns filósofos da ciência. Então, acho que pode sim, acho que a gente pode dizer, tem algumas verdades, talvez, enfim, não é nem questão de que há verdades, talvez nem seja um assunto acerca do qual há qualquer verdade interessante, mas à medida que você transforma isso numa disciplina, aí você pode justamente trazer, né, muitos mais malefícios do que qualquer tipo de benefício que eventualmente poderia estar associado a isso, né? Então, pensando novamente nas consequências, nos maus usos, né, que eventualmente possa ter. Então, acho que sim, Nara, acho que pode ter casos específicos, né, sempre com bastante cuidado, mas acho que pode ter, sim, casos específicos de assuntos proibidos, né, mas com cuidado, não estou sugerindo aqui nenhuma espécie de censura, é sempre muito ponderado exatamente o que deveria ser evitado, né? É sempre delicado, né? Mas a gente supõe que tem uma premissa embutida que é que é uma premissa que contraria, a gente poderia dizer, talvez, direitos humanos, né? Quer dizer, na medida em que a gente tem já está admitido comissão de ética, porque tem certas coisas que de fato não são admissíveis, eu acho que também tem certas conclusões esperadas que não são admissíveis, assim, né? Porque elas contrariariam, embora isso soe estranho de fato, né? Que a gente não vai admitir certas conclusões, né? Mas mostra já um viés em todo caso, né? A colocação do problema já mostra um viés aqui. Geralmente quem vai com uma premissa dessa ou é enfim, um misógino ou então um racista que vai colocar um programa de pesquisa nessa direção, né, em geral. Então, de fato, é o que você, né, mencionou. Já está interessado, já está politicamente orientado, né? Sim. Então tá, mais questões, eu gostaria de... Temos ainda um tempo, bom, temos um tempo, mas se tivesse mais questões... Sabe, eu acho que, com relação ao século passado, a física viveu uma época de grandes descobertas com os desenvolvimentos da tecnologia e de descoberta do mundo subatômico, né? E realmente a matematização da física foi absurda, porque até quando chegou lá na Revolução Industrial, o Lord Kelvin disse assim, bom, agora já sabemos tudo da física. Mal eles tinham acabado com a termodinâmica, né? Então, a virada do século XIX para o século XX foi um boom fantástico, né? E realmente a comunidade dos físicos, em especial, se isolaram muito. E as outras ciências acabaram querendo, digamos, embarcar nos mesmos métodos. Só que os físicos levam uma vantagem. O físico, ele faz o seu sistema para estudar, tá? Ele pega um cristal perfeito e ele bota um átomo de não sei o que lá dentro, ele prepara-se. Aí eu vou dar aula para biologia, né? Eu digo assim, pois é, um ovo, tá? Vou dar energia para um ovo, depende. Se eu der em 21 dias com a lâmpada de 40 watts, sai um pinto piando, né? Se eu der em 3 minutos numa chaleira, sai um ovo cozido, né? Então, peraí, um ovo é muito para um físico, né? Então, assim, ó, eu digo para eles, pois é, eu estou aqui botando um bloquinho para andar, ou um aviãozinho de papel para andar. Agora, se eu largo um passarinho, ele vai embora, como é que eu vou estudar o passarinho, entende? Se eu jogo uma pedra para cima, eu sei que ela sobe e desce. Se eu jogo um passarinho, ele vai embora, entende? Então, a gente tem que aprender a dialogar com as outras áreas, né?
mesmo com a carga pesada da matemática que a gente estuda para ser físico. Realmente, o que eu aprendi de matemática é um absurdo para o que eu uso hoje em dia, mas se eu não soubesse toda aquela matemática, eu não seria capaz de enxergar a coisa de um degrau acima, né? De conseguir tirar dali a matemática e espremer para dar para o meu aluno da biologia. Então, eu acho que eu estou tendo assim, um domingo profissional bem frutífero e feliz, pelo menos, porque eu encontrei, depois de 40 anos de sala de aula, alguns desafios. Legal, né? Eu ia falar que vocês têm uma experiência também muito interessante, né? Vocês todos, eu digo que é interdisciplinar também, né? O PIBID, né? De Física e Filosofia. Uhum. Então, imagino que vocês também percebam isso, né? Como isso é interessante, é importante, é saudável, assim, né? Para o nosso trabalho, né? Tanto de pesquisa como de docência mesmo, né? De prática de docência, né? E aí, como disse a Teca, né? Desafios são importantes, né? São muito importantes. A propósito, falando de interdisciplinaridade, no segundo semestre, ou seja, no próximo semestre nós temos uma disciplina chamada Buscando Interfaces Disciplinares no Ensino de Ciências. Tá? É uma disciplina que acontece nas terças-feiras, às 5h30 da tarde, tá? Tem 3 horas de duração, e a gente junta... nós montamos a disciplina no PIBID com a física e a química e a biologia. Então, nós éramos as 3 coordenadoras do PIBID, dos 3 PIBIDs, montamos uma ação de extensão e, em cima disso, fizemos uma disciplina, tá? Que é oferecida como disciplina obrigatória para o curso de licenciatura em Química, ela é opcional na Física e na Biologia, mas ela está aberta a toda a universidade. E nós gostaríamos muito de termos gente das humanas lá, só para ver o que dá. A gente junta os alunos em grupos, né, multidisciplinares, e manda eles desenvolverem um projeto juntos. E virem-se. É muito divertido. Bem legal, sim. Bem muito legal. Então, se vocês quiserem, tem vaga lá para a filosofia também. Muito legal. Muito bom, muito interessante. A sua fala, Teca, me lembrou os textos do Heisenberg, que tem um livrinho dele, Física e Filosofia, e ele reclama muito, né, com todas essas transformações que aconteceram na física contemporânea. Teve esse avanço da matemática, mas a linguagem não acompanhou, né? A gente não consegue mais escrever os fenômenos físicos de uma maneira que seja inteligível, né, para as pessoas, né? Mesmo que sejam pessoas que já têm uma educação científica, mas mesmo assim falta linguagem, né? Como se avançou na matemática, mas não avançou na linguagem, né, descritiva, né? E é essa dificuldade, de fato, né? Como conseguir tornar as coisas mais inteligíveis para as outras áreas, né? A ferramenta vai funcionar, está funcionando muito bem, né? Mas como que a gente, né, faz inteligível para as pessoas das outras áreas? Mas acho que é um desafio interessante e belo, né, de se tomar. Eros, qual é o título do livro, você sabe? Eu acho que é esse mesmo. Enfim, eu não sei se na tradução que eu tenho, que eu só tenho uma tradução, mas é Física e Filosofia. Física e Filosofia. É uma coletânea de artigos dele, que são mais filosóficos, né? E ele faz essas reflexões lá. Tem que me instruir, né? Agora estou na turma, né? Vou fazer o quê? Entrei para a turma. Mas é bem legal, Teca, também, porque parece que a tua experiência é um pouco uma experiência essa justamente a experiência de colocar valores na física, né? Eu conheço essa matemática, mas eu sei que não é, né? Eu sei que não se trata só dessa matemática, eu sei do que é o fenômeno que está aqui também. Agora eu falei fenômeno, fiquei envergonhada, porque tem uma fenomenóloga com a gente não deve usar essas palavras com descuido. Imagina, gente. Eu vou ler aqui a do Daniel. Eu gostaria de saber se a ruptura entre teoria e prática não seria quase que uma característica intrínseca da ciência e do pensamento ocidental como um todo. Se a ruptura não é uma característica do pensamento, vai lá. Bom, eu posso comentar rapidinho?
Pode sim, Eros. Bom, se ela é intrínseca, eu não... Acho que não precisaria ser, embora, obviamente, a gente tenha uma longa tradição na filosofia que faz essa distinção. Acho que o modo como a ciência está organizada, em grande medida, também ela captura um pouco essa distinção, né? A gente fala em ciência básica, em ciência aplicada, né? A gente, nessa discussão aqui, em alguns momentos, o físico está lá mais resguardado, o engenheiro que vai fazer a aplicação. Então, essa distinção, ela aparece certamente em vários lugares, na filosofia, ela tem uma tradição aí de longa data, mas eu acho que justamente a gente pode tentar romper com essa tradição e tentar romper um pouco com essa tradição, sem deixar de fazer justiça, né, aquilo que é da teoria, aquilo que é da prática, sem precisar dizer que é tudo a mesma coisa, mas enfatizando para o seguinte, quando a gente pensa, e aqui eu vou pensar um pouquinho a partir do Thomas Kuhn, né, que é um filósofo da ciência, e ele chama a atenção que o que está na base, né, e vai muito na direção do que a Teca mesmo chamou a atenção quando ela estava falando, né, o que eu fiz, né, quando eu entrei lá no curso de física, né, eu aprendi um monte de habilidades, né, eu aprendi como fazer teoria, como fazer explicações, como usar instrumentos, essas coisas todas de uma maneira bastante conectada, e claro, como usar o ferramental matemático, mas eu aprendi habilidades, eu aprendi um know-how, eu precisava aplicar ao mesmo tempo esse saber fazer, né, para que de fato eu pudesse tê-lo, né, de modo apropriado, né? Então não é simplesmente ir lá decorar a primeira, segunda, terceira lei de Newton, isso não é aprender, obviamente, física nenhuma, né? Enquanto você não está aplicando, você ainda não adquiriu, né, o conhecimento em termos de know-how, né? E aí, se a gente pensa, né, e o que Thomas Kuhn está dizendo, as disciplinas científicas, elas devem ser pensadas justamente nesses termos, né? O que está por trás de uma disciplina científica é justamente uma prática, né? Uma prática que foi se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, que tem uma história, que vai se enriquecendo, mas é justamente isso que a gente vai passando, né, para os novos alunos, para os novos iniciantes, né, na disciplina científica, que não é muito diferente, por exemplo, você pensa de um artesão, né? Um artesão aparece ali, vai começar a aprender a sua arte, ele vai vendo o mestre, né, que já sabe fazer, o mestre vai corrigindo, né, o aprendiz, e aí ele vai adquirindo aquela habilidade. O cientista é a mesma coisa. Ele não vai aprender uma teoria em abstrato, e aí depois, em algum momento, como é que será que eu vou aplicar isso? Não, as duas coisas, na verdade, quando a educação é bem feita, elas já vêm juntas, né? É um conjunto bastante complexo de habilidades que ele vai absorver e que é o que, na verdade, constitui a disciplina. O que eu acho que aí você tem razão na pergunta do Daniel, é que, de fato, a gente tem uma imagem, né, enfim, da ciência ou da filosofia que está em desacordo, inclusive, com a sua prática, com aquilo que, de fato, ela é. Porque, se a gente olha por aquilo que a ciência ela é justamente esse conjunto, né, sofisticado de habilidades que já envolve, de alguma medida, aplicações. Mas a gente tem ainda uma imagem, né, muito, né, intelectualizada, né, eu diria, da própria atividade científica, né, que a aparta, por exemplo, das outras coisas que a gente vê no senso comum. Como eu disse, a comparação com o artesão não é inadequada, porque também o artesão ele vai adquirir uma habilidade. Claro, as habilidades do cientista são mais sofisticadas, num certo sentido, porque vão envolver várias habilidades ao mesmo tempo, vão envolver instrumentos, vão envolver ferramentas matemáticas, em conversa, mas são também habilidades. Então, falta talvez a gente mudar um pouquinho a nossa imagem da própria ciência e fazer justiça, né? Isso que o Thomas Kuhn detectou, fazendo história da ciência, que é para ele, né, justamente o núcleo duro das disciplinas científicas. Toda disciplina científica, no fundo, não é um conjunto de enunciados. Na verdade, uma disciplina científica, ela é, na verdade, um conjunto de habilidades que nos permitem, então, interagir com o mundo de maneira eficiente, né? Não tem como aprender só enunciados e depois, né, aprender o que seria essa aplicação. As duas coisas já vêm juntas. Então, tem que mudar a nossa imagem da atividade científica, né? Porque eu acho que ela já é uma conexão sempre entre teoria e prática, né?
Mas acho que era isso que eu tinha que dizer. Eu acho que, se te interessa, o Thomas Kuhn é um ótimo, excelente autor para poder ver, né, um pouco melhor essas questões aí sobre teoria e prática e ver ela de uma maneira mais junta nessas duas coisas, não tão apartadas, separadas, né, como parecem em primeiras vistas. Mas você tem razão, a gente tem uma imagem inadequada da ciência, ela precisa ser modificada, ser atualizada. No caso, pensando no Russell, né, também ele vai pensar nesse sentido que o Eros expôs, né, da possibilidade de não pensarmos a partir, né, de uma dicotomia entre teoria e prática, né, justamente essa dicotomia entre teoria e prática, esse afastamento de uma e outra, como disse o Eros, né, tematizado na história da filosofia, o Russell também faz isso com essa crítica que ele faz ao objetivismo na ciência moderna, mas todo esse esforço que ele apresenta de tentativa de superação dessa perspectiva objetivista é também, de certo modo, essa tentativa de se dissolver, né, essa dicotomia, essa separação entre teoria e prática também, né? Sobre o comentário da Márcia ali, estou de acordo, acho que tem que ter menos fragmentação, a gente tem que ir pela direção em que a Sheila falou da interdisciplinariedade. Acho que esse é um horizonte que a universidade deveria abrigar mais. Nesse ponto, estamos muito atrasados aqui no Brasil, né? Se a gente compara com outros lugares, isso já está muito mais avançado, né? A gente ainda está funcionando de um modo muito departamental, né? E ainda muito pouco, né, comércio entre as disciplinas, né? Então, isso tem consequências aí, certamente, né, ruins para o conhecimento como um todo. A gente perde muita oportunidade aí de crescer junto, sem dúvida. Beleza. Mais alguma observação? Teca, está mutada. É que meus cachorros começaram a uivar. Tá. Mas é que a coisa está tão arraigada na nossa universidade e no nosso ensino que a CAPES aceita núcleos multidisciplinares. Muito bem. Então, eu e a Inara resolvemos que nós íamos trabalhar juntas. Muito bem. Nos colocaram cada uma numa escola. Não acredito. Da outra vez, o PIBID fez grupos interdisciplinares. Tinha o grupo interdisciplinar do Campus do Vale, que é a Gisele Seco que coordenava, e o do Centro. Então, separaram a interdisciplinaridade pelo campus. Quer dizer, assim não dá para fazer interdisciplinaridade. Mas a nossa RP também são 3 escolas, e são 3, né, cursos, né? Sociologia, biologia e filosofia, só que a gente misturou as coisas. Então, em cada escola tem filosofia, sociologia e biologia, né? Uhum. Mas está funcionando, por enquanto, está indo. Mas são hábitos, né? Então é difícil mesmo a gente mudá-los, né? Se livrar dos maus hábitos, né? Também é algo muito difícil. Então tem que ter paciência e mais persistência, né? Para mudar isso. Mas dá certo, né? Como a gente... É um desafio quando a gente começou esse projeto lá interdisciplinar. Nossa, todo mundo... Como a gente vai fazer isso? A gente ficou tempos discutindo, né? E a coisa acontece, né? Então, sabe, nossa, tem frutos muito bons já, né? Do nosso projeto. Acontece, assim, sabe? Tem que ter, claro, disposição, né? Mas, assim, dá para fazer diferente, né? Do que a gente está acostumado. Dá certo. Eu acho que para fazer interdisciplinaridade precisa, em primeiro lugar, interpessoalidade. Tá? No momento que você junta um grupo, né, de diferentes áreas, tá? Com o interesse de todo mundo empurrar o barco para o mesmo lado, tá? E todo mundo tiver respeito pela competência e pela ignorância, no bom sentido, tá? De todo mundo, aí o negócio funciona. Quando a gente fazia grupos dentro do PIBID interdisciplinar, quando eu fazia com a química, o único que não deu certo foi o quê?
um grupo lá que o pessoal não brigou entre si, entende? Então, quer dizer, aí não dá para fazer trabalho nenhum. Mas interdisciplinaridade, o mais legal de tudo é o seguinte, tá? Ninguém sabe como fazer. Então, o que a gente fizer, está bem feito. Pronto. Estamos inventando a vida. Sim, a minha experiência, por enquanto, tem sido muito boa nesse nosso projeto. Dá para fazer algo bem legal. A gente se diverte, né? Aprende muito. Pra gente fazer isso. Aprende muito, nossa, estou aprendendo muito. Então tá. Então eu queria agradecer a presença, a ajuda, os ensinamentos da Sheila e do Eros. Agradecer a presença do pessoal que estava aqui, que conversou, que trouxe perguntas, o pessoal que só assistiu também foi legal. E então era isso. Muito obrigada a todos. Obrigado, Inara, aí de novo pelo convite. É um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho, então, conversando com vocês. Então, agradeço aí de novo aí pela acolhida e estamos aí disponíveis aí para novas conversas também. Agradecemos muito também e esperamos que essas novas conversas ocorram. Eu também quero aproveitar para agradecer muito o convite. Adorei também conversar com vocês. Foi muito, muito produtivo. Então tá bom, muito obrigada. Inara, obrigada por ter feito meio de campo, Inara. Sem você, o que seria de nós? Exato. Ainda mais que ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns aí, Inara. Você tá parabéns de novo? Não. Acho que é ela que nos deu um presente. Nada.